Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom, hoje nós vamos dar sequência nas nossas aulas de sintaxe. Nós vamos falar sobre orações subordinadas adverbiais, ok? As adverbiais. Essas orações, elas são introduzidas por conjunções subordinativas adverbiais, tudo bem? Aqui é aquele momento que a gente explica o que é o período composto, como ele se divide. A gente já viu isso na aula de orações coordenadas, então eu vou passar essa parte. As orações subordinadas, elas se dividem em três grupos. As subordinadas substantivas, as subordinadas adjetivas e as subordinadas adverbiais. Dentro do grupo das subordinadas substantivas, nós vamos tratar de 6 tipos. Dentro do grupo das subordinadas adjetivas, nós vamos falar de 2 tipos. Na verdade, são as mais fáceis. E as orações subordinadas adverbiais são as de 9 tipos, que são as que nós vamos tratar hoje. Tá? As substantivas, elas vão ser introduzidas por conjunção integrante, tá? E vai ter uma função de um termo integrante da oração. Já as adjetivas são a que pode ser restritiva ou explicativa, a gente vai ver isso também, já estou dando um spoiler aqui. E as adverbiais nós vamos estudar hoje. Vamos lá. As adverbiais, elas se dividem em causal, comparativa, condicional, conformativa, consecutiva, concessiva, final e proporcional e temporal. E aí a gente tem que lembrar que todos esses tipos são justamente as conjunções, devido às conjunções adverbiais, tá? Que são do tipo causal, comparativa, condicional, até temporal. Elas desempenham a função de um adjunto adverbial na sentença, são introduzidas por essas conjunções subordinativas, e eu já falei da classificação delas. Vamos ver agora como elas trabalham, como elas agem aqui. Lembrando que na descrição do vídeo vai estar esse material e eu vou deixar o link para a aula de conjunções subordinativas, tudo bem? Vamos lá. As orações subordinadas causais, o que elas fazem? Exprimem um sentido de causa, ok? São introduzidas por conjunções subordinativas causais. E aí a gente vem aqui 2 exemplos. Visto que estudou muito, gabaritou a prova. Prestem atenção que eu tenho a frase, a sentença, a oração, que eu não tenho a conjunção. Aqui ela é chamada de oração principal, oração principal. E a minha outra oração, a que tem a conjunção, visto que, como é uma conjunção causal, é a minha oração subordinada adverbial causal. Tudo bem? E é aqui, nesse caso, ela está desenvolvida. A gente vai ter também uma oração, uma aula sobre orações reduzidas. Mas aqui é uma oração subordinada adverbial causal, porque ela é introduzida por uma conjunção causal, tudo bem? A frase, a sentença, a oração que não tem a conjunção é a oração principal. Vejamos. Já que eu precisava ir ao shopping, aproveitei e fui ao mercado. Aproveitei e fui ao mercado. Olha que legal essa oração, toda essa estrutura, porque eu tenho uma oração aqui, uma oração subordinada adverbial causal. E aqui eu tenho uma oração coordenada aditiva. Porque eu tenho uma conjunção aditiva aqui. E essa minha oração coordenada aditiva é a minha oração principal em referência a essa oração subordinada. Tá? Então, quer dizer que a oração principal ela pode ser uma oração coordenada entre si? Pode. E ela vai ser toda essa estrutura uma oração principal fazendo referência à minha oração subordinada. Ok? Espero que vocês entendam isso, para não ficar, não se embolem, não confundam. Porque aqui a gente chama de um período misto. Então, eu tenho uma oração subordinada e uma oração coordenada. Então, eu tenho uma oração coordenada, tá? Uma oração coordenada, que é a minha oração principal da oração subordinada adverbial causal. Beleza?
Oração subordinada adverbial comparativa. Vai trazer uma comparação. São introduzidas pelas conjunções subordinativas comparativas. Vejamos. Ele fez a prova, como eu faria. Então, ele fez a prova é a minha oração principal. Como eu faria é a minha oração subordinada adverbial comparativa, tá? Comparativa. Tenho me preparado para esse dia, tanto quanto o meu rival. Tenho me preparado para esse dia, oração principal, tanto quanto o meu rival, tanto quanto. Comparação, oração subordinada adverbial comparativa. Lembrando que o quadro das conjunções está lá na aula de conjunção, ok? Na morfologia. Oração subordinada adverbial condicional vai trazer uma ideia de condição. Se você se esforçar mais, terá grandes resultados. Oração principal. Oração subordinada adverbial condicional. Se, olha aqui, ó, a minha conjunção aqui. Se. Tudo sairá bem caso você me escute. Caso você me escute. Eu tenho minha conjunção aqui, marcando a minha oração subordinada adverbial condicional. E aqui é a minha oração principal, ok? Conformativa. Vamos trazer a ideia de conformidade. De acordo com o gabarito mostrado, você foi muito bem. Aqui é a minha oração principal. Você foi muito bem, é a minha oração principal. De acordo com o gabarito mostrado. De acordo, conforme, segundo o gabarito mostrado. Conforme nos havia explicado o professor, esse erro é bem comum. Esse erro é bem comum é a nossa oração principal. Conforme nos havia explicado o professor, conforme é a nossa conjunção conformativa, que vai trazer a nossa oração subordinada adverbial conformativa. Consecutiva, vai trazer uma consequência. Eu estava tão preparado, de modo que gabaritei a prova. Olha a nossa conjunção consecutiva aqui, marcando a nossa separação, né? A oração principal e a nossa oração subordinada adverbial consecutiva. O professor deu tantas dicas, de sorte que o aluno entendeu o conteúdo. Então, aqui é a nossa oração subordinada adverbial consecutiva e aqui é a nossa oração principal. Tudo bem? Opa, próximo. Concessiva. Traz uma concessão, uma quebra de expectativa. Embora eu estivesse cansado, continuei estudando. Continuei estudando a nossa oração principal. Embora eu estivesse cansado, é a nossa oração subordinada adverbial concessiva, porque é introduzida por uma conjunção concessiva. Ele entregou o melhor trabalho, ainda que estivesse doente. Aqui houve um erro, né, de diagramação, porque, a verdade, o ainda que é a nossa conjunção, tá? Aqui é a nossa oração principal. Esse ainda que é a nossa conjunção concessiva. Então, a nossa oração subordinada adverbial concessiva é essa aqui, tá? É essa aqui, beleza? Adverbiais finais, orações subordinadas adverbiais finais vão trazer uma ideia de finalidade, né? Fez um mapa mental a fim de que os alunos entendessem um conteúdo. A fim de que os alunos entendessem o conteúdo da nossa oração subordinada adverbial final, fez um mapa mental, é a nossa oração principal. Olha aqui a nossa conjunção, ó. A fim de que, com o intuito de, com a finalidade de, tá? Com o intuito de facilitar a dinâmica da prova, o professor passou o passo a passo por e-mail. Então, aqui é a nossa oração principal. E aqui, ó, nós temos a marcação da nossa conjunção com o intuito de, a fim de, com a finalidade de, nossa oração subordinada adverbial final. Proporcional, oração subordinadas adverbiais proporcionais. Exprimem ideia de proporção, tá?
crescia em sua carreira à medida que estudava outros idiomas. Aqui eu tenho a nossa oração principal, crescia em sua carreira, e à medida que estudava outros idiomas, a nossa oração subordinada adverbial proporcional. Aqui foi engraçado, né? Orações subordinadas adverbiais proporcional. Aqui seria proporcionais. Proporcionais, tá? À medida que, à proporção que, tá? Então, aqui a nossa conjunção, marcando a nossa oração subordinada proporcional. E as temporais, orações subordinadas adverbiais temporais. Primeira ideia de tempo, tá? Sempre que tiver dificuldade, pense positivo. Sempre. Quer dizer aqui, ó, 100% do tempo. Sempre. Ah, mas sempre não é um advérbio? Sim. Só que aqui ele está sendo utilizado como uma conjunção. A gente precisa perceber também que há essa mobilidade dentro da língua portuguesa, tá? Sempre que. Quando estiver com dúvidas, solicite ajuda. Quando estiver com dúvidas, solicite ajuda. Ao terminar o vídeo, inscreva-se no canal. Então, inscreva-se no canal, solicite ajuda, pense positivo. São nossas orações principais. Sempre que tiver dificuldade, quando estiver com dúvidas ao terminar o vídeo, nossas orações subordinadas adverbiais temporais. E, ó, ao terminar o vídeo, inscreva-se no canal, clique em gostei, compartilha, deixe seu comentário. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês na nossa próxima aula, ok? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!